Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como de hábito, nosso desejo que Jesus nos abençoe e nos conforte a todos. Uma dúvida: vocês sentam mais para o lado de cá, para ficar perto do ar ou para fugir do ar? É para fugir, que o vento vai para lá. Tá. Curiosidade, eu queria saber. Então agora entendi. Tá bom, tá explicado. Tá explicado, tá certo. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece então? Todo momento em que nós podemos aproveitar para sintonizar com Jesus também é um momento de aprendizado, de crescimento, de tratamento. Estamos numa casa erguida em nome de Jesus. E é a esse Jesus que neste momento nós solicitamos o amparo e a proteção. Que todos nós consigamos, num esforço íntimo, elevar pensamento, elevar emoção, elevar sobretudo a nossa vibração, para que com isso consigamos conectar com a espiritualidade amiga. Sempre somos cuidados e tratados pelos amigos espirituais. Não somente no tratamento do Dr. Klaus, mas quando estudamos, quando assistimos uma palestra, quando buscamos o que nós podemos chamar de refúgio, onde nós reabastecemos as nossas energias, fortalecemos a nossa fé e temos mais disposição para enfrentarmos todos os desafios da vida. Todos os problemas que naturalmente surgirão, porque assim a vida o é. Reabastecidos com a certeza da proteção do Cristo, conseguimos caminhar mais um pouco em direção à própria perfeição, em direção a nós mesmos, às nossas necessidades, que aos poucos vão sendo sanadas através da base que é o Evangelho de Jesus. E com base nesse Evangelho, pedimos ao Cristo que nos abençoe, que nos ajude em mais uma noite de reflexão, de aprendizado e de tratamento. Que assim seja. O Espiritismo, ele nos proporciona um aprendizado extremamente amplo. Ainda ontem, na nossa sessão mediúnica, o espírito que se comunicou referia-se aos atendimentos que são direcionados àqueles seres que nós habituamos chamar de espíritos sofredores. E o benfeitor espiritual chamava-nos a atenção que quando nós falamos de espíritos sofredores, nós estamos nos referindo possivelmente àqueles que mais habitualmente se comunicam nas sessões mediúnicas. Espíritos que não sabem que desencarnaram, espíritos que até sabem, mas não conseguem aceitar, espíritos que estão perdidos, vamos assim dizer, sem saberem direito qual é a condição, se estão vivos, se estão mortos, onde é que estão. Porque, entendamos, para uma pessoa que não tem o conhecimento espírita ou o conhecimento espiritual e é pego de surpresa pela morte,
e a morte não existe, e o corpo espiritual sendo muito parecido com o corpo físico, isso leva o espírito a muitas indagações. Mas o espírito, o benfeitor, dizia que existem outros níveis de atendimentos. Espíritos em condições com maior dificuldade, espíritos que nós sequer fazemos ideia como estão. Então, o espiritismo, ele pode ir do simples ao profundo, daquilo que é mais do conhecimento de todos nós, ou daquilo que nós precisaremos estudar um pouco mais para aprender. Na última quarta-feira, fizemos um estudo, digamos assim, um pouco mais profundo. Falamos das nossas emoções e das relações das nossas emoções com o trabalho que desenvolvemos na casa espírita, seja ele qual for. Hoje, vamos fazer uma abordagem mais simples, digamos assim, mais do dia a dia, desconstruir alguns pensamentos, algumas ideias e clarear outras ideias que nós trazemos sobre aquilo que o Espiritismo nos ensina, da vida aqui e da vida acolá. Então, dentro dessa perspectiva, passamos a primeira pontuação, que para nós não tem uma importância real. O que nós vamos explicar no primeiro ponto não tem uma importância para a vida. Mas se nós estamos estudando uma doutrina da fé raciocinada, é interessante que saibamos das coisas como elas são. Exemplo. É a mesma coisa quando nós dizemos que os animais têm uma alma. Nós dizemos isto, e isto é uma verdade, ninguém contesta isso, está lá no livro dos Espíritos, inclusive, que os animais, quando morrem, também continuam vivos, assim como os seres humanos. Está tudo certo. Agora, se querermos ser fiéis a Kardec, exatamente do jeito que ele ensinou, nós não poderíamos dizer que os animais têm uma alma, um espírito. Porque os espíritos disseram a Allan Kardec que o espírito é o ser inteligente do universo. Se o espírito é o ser inteligente do universo, e nós sabemos que os animais estão na cadeia evolutiva, mas ainda não chegaram à condição de humanos, eles não possuem um espírito, mas um princípio inteligente, um princípio da inteligência. É uma questão de palavras, nós podemos usar o termo alma para os animais. Agora, se estamos estudando, se estamos conhecendo mais profundamente o que disse Kardec, então aí vamos usar o termo correto, um princípio inteligente, já que ainda não há ali um espírito. Poderíamos dizer assim, vou colocar dessa forma, o princípio inteligente que habita os animais seria um espírito em elaboração. Seria uma inteligência limitada pelo instinto, elaborando-se para chegar à condição humana. Bom, então agora vamos para o primeiro item. Nós, enquanto espíritos, somos imortais, mas não somos eternos. Quando dizemos que o espírito é eterno, de certa forma nós cometemos um erro, porque entendemos que eterno é aquilo que não teve começo e não terá fim. Deus é eterno. Deus não foi criado em algum momento, porque se Deus tivesse sido criado em algum momento, ele não seria Deus, mas sim aquele que o criou. E é difícil para a nossa inteligência, para a nossa capacidade intelectual, compreendermos algo que não teve começo e não terá fim. Isso é Deus, eterno. Nós somos imortais e não somos eternos porque nós tivemos uma criação. Nós não existimos desde a eternidade. Em algum momento, dos milênios, Deus criou você. Deus criou você como espírito
simples e ignorante. Então, a partir dali, você foi criado por Deus. E aí sim você é imortal. Porque o espírito não morre. O espírito é imortal, mas ele não é eterno. Porque ele teve um começo no momento em que Deus o criou. Aí alguém vai dizer assim, mas Aguinaldo, como é que se diz que o espírito às vezes pode ter uma segunda morte estando no mundo espiritual? Mas aí nós estamos falando do corpo, porque também os espíritos terão corpos mais sutis, mas terão corpos até chegar à perfeição. Quando o espírito atinge determinada evolução, como Jesus, por exemplo, não há mais o envoltório. Allan Kardec trata o perispírito ou o corpo astral como o envoltório do espírito. Então, quando referimos-nos à morte no plano espiritual, estamos falando do corpo, que é descartado para que outro corpo assuma. Não se fala do espírito. Então, primeira reflexão, somos imortais, não somos eternos. Segundo, e esse é muito importante, porque nos ajuda a compreender as doenças trazidas de existências passadas. Quando a gente diz que uma doença, ela se manifesta por conta de um processo kármico, quando a gente diz que uma doença, nós a desenvolvemos porque trazemos uma falha, trazemos um processo kármico do passado, é verdade, é verdade. Só que se nós vamos entender isso cientificamente, aí a gente tem que de novo lembrar a função do perispírito. A função do perispírito, usa-se uma sigla, MOB, que significa modelador, organizador, biológico. Bom, é simples de entender. Eu quero um bolo, eu quero fazer um bolo, mas eu quero um bolo em forma de coração. Simples. Eu pego uma forma de bolo em forma de coração. Depois de preparar o bolo, os ingredientes, coloco na forma que tem a forma de coração, e quando eu tiro da forma, eu tenho um bolo em forma de coração. Então, é como se o perispírito fosse a forma. Tudo que nós fazemos de agressão ao outro, ou de agressão a nós mesmos, lesiona o perispírito. Daí então, quando o espírito vai reencarnar, o seu perispírito está lesionado aqui ou acolá, então imprime-se no corpo físico as lesões que estão no perispírito. E ali elas ficam em estado latente, podendo ou não desenvolver uma doença, a depender, que aí vai entrar o livre-arbítrio, a depender de como a pessoa estará conduzindo a sua vida naquela atual encarnação. Então, uma das funções do perispírito é justamente ser esta forma. Então, não é algo assim que Deus achou que você deveria ter aquela doença porque você fez aquele mal. Não é assim que funciona. Aliás, Deus, se a gente quiser tentar definir como Deus age, Deus não se ocupa pessoalmente de cada um de nós. Deus criou leis. E automaticamente, quando nós transgredimos essas leis, nós vamos ter que pagar a conta. A pessoa que trabalha no Detran não precisa ficar no acostamento da rodovia para ver se você está correndo demais para lhe multar. O radar faz isso para ele. O radar bate a foto e lá o departamento que cuida disso te envia a multa. Então, toda vez que nós transgredimos as leis de Deus, é como se nós adquiríssemos aquele débito e fica registrado no perispírito. E eu sempre gosto de fazer essa comparação
embora eu me torne um pouco repetitivo. Allan Kardec, como gênio que era, ele definiu o inconsciente espiritual. Quem estuda psicanálise sabe que Freud descobriu o inconsciente individual. E Jung, em suas pesquisas pós-Freud, veio nos trazer o inconsciente coletivo. E Allan Kardec, com a doutrina espírita, nos deu a informação do inconsciente espiritual, que nada mais é do que os registros que nós trazemos de existências passadas. Simples assim. Tem um caso que nós atendemos lá em São Paulo, para servir de exemplo, de ilustração do que nós estamos falando. Sempre lembrando que quando nós damos um exemplo, nós falamos de um caso específico e não generalizamos. Porque tem gente que diz assim: se a mulher tem dificuldade em engravidar, certeza, cometeu aborto na outra encarnação. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. A pessoa tem alguma deficiência mental, alguma limitação intelectual, com certeza foi um suicida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe a relatividade, a subjetividade, aquela coisa, cada caso é um caso. E é bom que se explique isso, porque senão a gente dá um exemplo, e aí depois a pessoa vai pensar assim: não, então eu tenho um vizinho que é assim, então é por causa disso. E o seu vizinho não tem nada a ver com a história. Bom, mas voltando ao exemplo. Eu conversava com uma mãe em São Paulo. Ela tem um filho de 9 ou 10 anos que tem um comprometimento intelectual, mas muito severo. Ele praticamente depende dela para tudo, né? É bastante severa a limitação intelectual dele. Uma criança especial. E ela me disse assim, e eu pude dar a informação porque eu já conheci o caso, que a gente também não pode sair por aí falando do passado espiritual dos outros. Também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, não é? Primeiro que a informação pode estar errada, depois tem que avaliar se a pessoa está preparada para ouvir a informação, tem todos esses cuidados que a gente tem que tomar. Mas aquele caso eu podia fazer, por isso eu fiz. Ela disse assim para mim: Aguinaldo, eu amo meu filho. Eu nunca, em momento algum, porque assim que meu filho nasceu, eu fui informada que ele teria essa dificuldade, mas eu nunca reclamei, nunca, eu amo meu filho do jeito que ele é. Amo do jeito que ele é. Se alguém dissesse para trocar, não trocava. Eu amo ele do jeito que ele é. Mas sempre eu tive uma curiosidade. Por que será que o meu filho nasceu assim? E ele parece me amar tanto, mas às vezes ele parece me rejeitar. E eu o amo tanto, mas às vezes também eu pareço rejeitá-lo. E aí eu disse assim para ela: olha, é assim. Numa existência vivida por aí, ele era seu marido. Vocês eram casados. E ele lhe amava muito, muito, muito. Ele tinha adoração por você. Mas você não tinha o mesmo sentimento por ele. Inclusive, por conta disso, você se permitiu algumas vezes a traição conjugal. Como ele lhe amava muito, ele sequer supunha que você estivesse fazendo isso. Até que, num descuido seu, ele lhe surpreendeu no ato de traição. E aquilo foi tão impactante para ele, aquilo foi tão desesperador, que ele então optou pelo autoextermínio, usando uma arma de fogo, apontando-a para a própria cabeça. Então, por conta do perispírito, que ficou lesionado, modelador, organizador, biológico, para que ele pudesse ressarcir o seu débito de ter abandonado a vida, de ter se acovardado diante do problema, ele reencarnou nesta condição para viver a experiência. E como você foi a causadora indireta do suicídio, você veio como mãe para cuidar dele. Então essa alteração, às vezes ele lhe ama, é o marido ali reencarnado que lhe ama. Mas às vezes ele lhe rejeita, é o marido traído ali, que está ali, na condição de criança, que não lembra, mas está ali. A mesma coisa você. Quando você sente uma coisa diferente pelo seu filho, é culpa. É culpa, você não sabe, porque está no inconsciente espiritual, mas é culpa.
E então vocês foram convidados a viver essa experiência para o ajuste de contas. E alguém poderia dizer assim: Aguinaldo, mas você disse que ela é a culpada indireta. Ela não seria a culpada direta? Não, direta não, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós podemos agir de um jeito ou de outro, porque senão nós vamos dizer que o que fazem conosco justifica a nossa atitude, e não. Então, ela é a causadora indireta, porque diante do fato, ele poderia ter feito outras escolhas e não tirar a própria vida, certo? Então, assim, é um exemplo que eu me lembrei agora desse caso, e que retrata bem o que nós estamos falando. O perispírito é o molde que molda o corpo físico. Terceiro ponto. A reencarnação, ela nem é compreendida, nem é aceita por muitos espíritos desencarnados. Que às vezes é uma ideia falsa que a gente tem, equivocada, de que o mundo espiritual é espírita, e não é. Há espíritos que, embora desencarnados, acreditam que estão encarnados. Há espíritos que, embora desencarnados, não acreditam que reencarnarão, embora saibam que estão desencarnados. E há espíritos que estão vivendo no mundo espiritual, sequer desconfiam que não estão mais na Terra. Aguinaldo, mas isso não é absurdo? Não, absurdo seria se fosse diferente. Porque vamos imaginar como é que uma pessoa materialista, que não acredita na vida espiritual, que acredita que a vida começa e termina aqui, aí ele desencarna e alguém diz assim: olha, é que a vida continua, viu? Você está vivo, tá? Você morreu, mas você não morreu. Como é que alguém que não tem nenhuma concepção de vida espiritual pode dizer: ah, é? Ah, então eu passei 80 anos da minha vida acreditando em outra coisa. Ah, tá bom, não, mas agora eu aceito, beleza. Não dá para conceber, compreendem? Não entra. Você tem uma crença alimentada há 50, 60 anos, como é que de uma hora para outra você tem a informação que morreu e tudo bem, você aceitou e está tranquilo? Então, a gente precisa entender, e quando a gente lê o Nosso Lar, por exemplo, que hoje é uma cidade, digamos assim, ecumênica, você vai ver que há espíritos ali, a maioria, que já tem o entendimento da desencarnação. É por essa razão que muitos espíritos são trazidos às sessões mediúnicas justamente para terem essa informação. E a gente tenta fazer isso, eu estou dizendo doutrinador, com muito cuidado, para que o espírito possa compreender sem um choque tão grande, porque choque vai ter, mas sem um choque tão grande, né? Então é preciso que a gente entenda isso. Mesmo para nós que temos conhecimento, mesmo para nós, poderá existir uma dificuldade de aceitação, de compreensão. Eu já narrei aqui algumas vezes, peço licença para repetir, a grande experiência que nós tivemos com um trabalhador da casa que desencarnou na época da Covid, que estava hospitalizado e por conta estava na UTI, entubado, e acabou não suportando e acabou desencarnando. E olha que coisa interessante, trabalhador espírita. Nós fomos em desdobramento do corpo, em desdobramento, quando digo nós, eu e um amigo, nós dois encarnados, e Dr. Klaus e Dr. Hans também para ajudar. E olha que coisa impressionante. Quando nós entramos na UTI, desdobrados do corpo, de madrugada, o corpo já não estava mais lá. Já havia sido levado lá para preparação, porque naquela época não tinha velório, vocês lembram como funcionava, né? Não estava mais lá. Mas o espírito estava. Ele estava. Ele estava onde? Na UTI, na maca. Ele não tinha tomado consciência que havia acontecido a desencarnação, embora espírita, embora com conhecimento. Talvez até atordoado pela medicação, é compreensível. E quando nós nos aproximamos, houve no primeiro momento uma alegria pela visita. Nossa, vocês me visitando, que bom, você aqui me visitando.
Aí, de repente, usando uma expressão bem antiga, caiu a ficha. Primeiro ele disse assim: ué, mas como é que vocês conseguiram entrar na UTI? Na UTI não tem visita. Ué, mas está de noite. Como é que vocês vieram fazer visita de noite? E aí então, a revelação, né? Aí alguém teve que contar, né? Alguém teve que dizer: olha, não é. É que aconteceu a desencarnação. Nós viemos te buscar, levar para o hospital, tal. E óbvio, né, que houve uma comoção muito grande, né, dele, que estava recebendo a notícia, né, e de todos que estavam ali envolvidos num quadro que não deixa de ser doloroso. Embora a vida continue, embora ninguém morra, não deixa de ser doloroso o processo da desencarnação, pela saudade, pelas pessoas que amamos e que ficam, etc. e tal. Né? E a partir dali, claro, ele tomou consciência do processo e tudo certo. Então, assim, é preciso que a gente tenha essa compreensão, que há espíritos que não compreendem, não entendem e nem aceitam a reencarnação, embora já estejam desencarnados. Próximo ponto. Via de regra, geralmente, salvo exceções, reencarnar é muito mais difícil do que desencarnar. Reencarnar é muito mais difícil do que desencarnar. Porque se você viveu uma vida, moralmente falando, razoável, ou não foi um santo, mas também não fez tanta maldade, tentou melhorar, tentou ajudar, fez o que deu. Sim, médio. A desencarnação não deixa de ser, como já disse André Luiz, uma libertação. Porque de fato é uma libertação nesse sentido. Para aquele que cumpriu razoavelmente a sua tarefa aqui na Terra, a desencarnação realmente é um alívio, porque você deixa aquele corpo mais pesado. Você se liberta daquele corpo mais pesado, né? E aí sim, é uma coisa boa, gostosa. Quem vai reencarnar tem diante de si um enorme risco, um enorme desafio. Esquecer que está no plano espiritual, não lembrar de nada, mergulhar na carne e não saber se a sua encarnação vai dar certo ou não. Porque alguns espíritos que têm a possibilidade de terem a reencarnação programada, eles são informados: olha, num dado momento da sua vida vai acontecer isso, você vai viver uma experiência de ter uma doença mais grave, mas não se desespere, você está sabendo, isso aqui é por causa disso, tá? Você vai viver um tempo, você não vai desencarnar muito velho, você vai desencarnar mais cedo, papapá, e dá lá para ele: ó, isso aqui é o esboço, isso aqui é a programação. Eu fico me lembrando do livro Memórias de um Suicida, quando Dona Ivone do Amaral Pereira, lá no final do livro, começa a narrar, explicar os espíritos que iriam voltar, e a gente sabe que a reencarnação pós um suicídio, ela é desafiadora, ela é muito difícil, por motivos óbvios que não preciso explicar. Então imagine bem, você está reencarnando e você não tem garantias que vai dar certo. Porque se você perguntar assim, qual é a garantia que a encarnação vai dar certo? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Aí eu me lembro de Dona Laura, e eu estou me lembrando desse exemplo, porque nós colocamos esse exemplo no livro, quando falamos da obra de André Luiz, que ainda vai ser lançado. Dona Laura se encontra apreensiva, e ela diz a André Luiz que a reencarnação é uma possibilidade, é uma tentativa de grande importância. Porque você tem a infância, você tem a influência do meio, você tem as inclinações de encarnação passada, você tem os próprios desafios da vida, e se você não for um espírito muito bom, você não tem muitos méritos, então não dá para escolher muito, que aí entra uma outra questão. O que é que pode e o que é que não pode ser escolhido pelo espírito? E aí é bem simples isso também. Estamos aqui falando de coisas simples. É bem simples isso também. Funciona a lei do mérito. Quanto mais mérito, mais possibilidade de escolha.
Quanto menos mérito, menos possibilidade de escolha. Digamos assim, eles vão usar sua ficha kármica. Eu vou reencarnar. Tá lá, legal, vamos lá. Vamos ver como é que você veio até aqui. Vamos ver como é que foram as últimas encarnações. Vamos ver quais foram os seus principais delitos. Vamos ver onde você acertou. Vamos ver onde você errou. Vamos ver as possibilidades que você teve. E a partir daí, das necessidades evolutivas, o espírito então retorna com seus desafios, né, e tudo mais. Então não há uma garantia. Por isso, reencarnar, pelo menos para nós, espíritos mais endividados, é mais complicado do que desencarnar. Aí alguém vai dizer assim, mas tem muita gente que desencarna e sofre. Sim, mas aí é pela vida que viveu. Aí o problema não é a desencarnação em si, é o contato com a realidade do indivíduo pós-morte. Não é a morte que faz a pessoa sofrer. Por exemplo, mas tem muita gente que morre e fica preso nos restos carnais e não se desliga. Sim, mas isso aí é o quê? É apego. É apego. Então, assim, é muito simples. Tem jeito de eu desencarnar bem? Tem, ué. É só você viver uma vida segundo os padrões do Evangelho. Se você é uma pessoa que idolatra, que ama, que é apegado ao seu carro novo, à sua casa nova, à sua roupa, é meu, não dou, não empresto, não dou, é meu. Bom, meu filho, a hora que você perder o corpo, você vai ter dificuldades, é lógico, porque você vai ser obrigado, constrangido a deixar tudo, querendo ou não querendo. Aquilo tudo que era seu, não é mais. Não é mais. Por isso que a gente tem tantos espíritos, né? Quando tem aquelas divisões de herança, aquelas coisas todas, muitos espíritos apegados ali, porque não querem que o patrimônio vá para determinado filho, que onde já se viu ele juntou aquilo a vida inteira e para tal pessoa, que ele nem gostava. Mas aí, meu amigo, esquece, você não tem mais nada ali. Aí, se você tem atitudes boas, você está feliz, se você não tem, você se vira, porque o negócio vai engrossar para o teu lado. E a gente sabe disso, isso não é novidade, a gente está sabendo. O problema é que às vezes a gente vive como se não fosse morrer, não é? A gente ouve tanto falar que a vida continua, a gente ouve tanto falar que a gente está aqui de passagem, mas é estranho porque na teoria funciona assim, mas na prática não. Na prática a gente não vive assim, embora a gente pregue isso. E aí o que vai acontecer? Bom, aí o que vai acontecer é que você vai ter alguns problemas do lado de lá, e você resolva, porque os problemas são seus. Tem espíritos que, embora não queiram fazer o mal, permanecendo no ambiente doméstico depois da desencarnação, acabam fazendo o mal sem querer. Eu diria assim, são as obsessões inconscientes. Eu tratei um caso uma vez de uma mulher que ela tinha uma dor no peito, muito forte, bem em cima do coração. E ela me procurou como terapeuta. Nós fizemos uma investigação, primeiro, claro, usamos todo o protocolo, não é? Foi no médico, foi no cardiologista, fez exames. Como é que está o coração? Fui em 4. Fiz 4 exames. Como é que está o coração? 100%. Nada. Absolutamente nada. Muito bem. Vamos então fazer a avaliação do quadro emocional. Ansiosa? Não. Calma. Depressiva? Não. Estou feliz. Isso? Não. Nada. Nada emocional que pudesse justificar a dor no peito. Bom, aí só sobrou o espiritual, porque se fisicamente ela não tinha nada, já tinha ido ao médico. Se nós na terapia não estávamos detectando nada emocionalmente, só poderia ser espiritual. Mas, pela intuição, nós não percebíamos a ação de nenhum obsessor. Porque às vezes você sente, né, a frequência, a pessoa está mal, tem ali o obsessor, o espírito perturbando, e nós não percebíamos isso. E fomos estendendo o diálogo. Até que eu perguntei assim, mas essa dor sua começou quando? Faz uns 4 meses. E começou que jeito? De uma vez? De uma vez. Não tinha nada, de repente acordei assim.
E foi quando? A data? Foi assim que o meu marido morreu. Foi assim que seu marido morreu? Sim. E o seu marido morreu do quê? Infarto. Infarto fulminante. Muito bem. Caso resolvido. Embora ele soubesse que estava desencarnado, ele sabia, ele se negava a partir, por conta do apego, principalmente por causa da esposa. Então ele a acompanhava. Inclusive ele dormia com ela, na condição já de espírito desencarnado. E como ele ainda sentia as dores da desencarnação, do infarto, próximo dela, ela assimilava aquelas dores, e ele não tinha nenhuma intenção de fazer mal a ela, né? Mas assim, foi uma dureza convencê-lo a ir embora. Foi uma dureza dizer para ele que não dá, você está desencarnado, está no outro plano e tal, assim. E aí, obviamente, você não tem mais a causa, não tem mais a dor, o problema resolveu. Aguinaldo, tem muitos problemas físicos que é espiritual? Tem. Tem muitos casos em que a pessoa tem uma dor física, uma sensação física, e você tem ali um quadro espiritual, você tem ali uma influência, você tem ali uma obsessão. Evidentemente, nós não podemos esquecer que geralmente esses casos de influência espiritual encontram-se apoiados nas questões emocionais, né? Que são aquelas brechas que nós já explicamos aqui, aquela coisa toda. Muito bem. Isso é muito importante. Esse item, nós vamos falar dele no domingo. Eu separei ele para domingo. Eu coloquei ele aqui hoje. Nós podemos pedir para os bons espíritos ajudar as pessoas que nós amamos que não querem ser ajudadas. Nós podemos pedir aos bons espíritos que ajudem as pessoas que nós amamos, mas que não querem ser ajudadas. Não quer vir no centro, não acredita, nem no tratamento. Você não paga nada, é de graça, nem assim quer vir. E aí a gente pede a intercessão. Aí é um ponto. Os benfeitores ajudam, mas um detalhe, nós não podemos esperar o mesmo resultado. Convenhamos que quando a pessoa busca, quando a pessoa quer, quando a pessoa vem, quando ela faz o mínimo de esforço, há um apoio para que os benfeitores possam ajudar. Aí se você tem lá a pessoa distante, que nem está pensando em Deus, que nem cogitou a possibilidade de vir para o centro, ela será ajudada, mas não da forma que nós gostaríamos. Sim? Eu conheço assim, e são muitos casos que eu conheço, de pessoas envolvidas no alcoolismo, envolvidas na dependência química, que a espiritualidade ajuda. E eu me lembro de uma amiga, que o filho dela tem um problema de alcoolismo e de dependência química há muitos anos, mais de 20 anos. E ela está sempre pedindo ajuda para o Dr. Klaus. E um dia, assim, eu me lembro que ela estava conversando com a Dona Benedita. A Dona Benedita estava incorporada em mim. E a Dona Benedita disse assim a ela estava muito apreensiva, muito chorosa, muito desanimada, né? O filho não saía daquela vida. E a Dona Benedita disse assim a ela: minha filha, não fique assim não, nós estamos no lucro. E aquilo soou estranho, até para mim, né? Porque nós não estávamos no lucro, né? Há mais de 20 anos com problema sem resolver, não está no lucro. Sim, filha, nós estamos no lucro, porque se não fosse a presença dos amigos espirituais, as vibrações do centro, as interferências espirituais, ele já teria cometido suicídio ou matado alguém há uns 10 anos atrás. Porque o karma que ele reencarnou, o espírito rebelde que ele era, já havia uma probabilidade muito grande, antes dele reencarnar, já havia uma probabilidade muito grande dele ou ir para o caminho da criminalidade ou não aguentar a parada da vida e tirar a própria vida. E a gente tem interferido, você tem orado, outras pessoas têm pedido, e nós temos afastado os inimigos desencarnados.
Porque o que poderia levá-lo à desencarnação prematura é justamente a influência dos inimigos do passado. E a gente, pelo menos isso, a gente tem conseguido fazer. Então você pode pedir, a espiritualidade vai ajudar, só que não dá para esperar o mesmo resultado, porque a gente está entendendo por quê. E a última, que é bem simples também, mas às vezes a gente não para pensar. Vamos imaginar que todos nós que estamos nesse salão fomos criados ao mesmo tempo por Deus. Deus disse assim, hoje eu vou aqui criar mais 60 espíritos. E criou os 60 que estão aqui. Na mesma hora, no mesmo momento, naquele momento, fomos criados, simples e ignorantes. É quase que certeza absoluta que vai dar uma diferença de séculos, de milênios, de um para o outro para chegar à perfeição. Às vezes, a Júlia que foi criada, no exato momento que foi criada a Simone por Deus, a Júlia já está lá pertinho de Jesus. A Simone está lá no umbral ainda. Por quê? Porque a reencarnação é lei divina. Chegar à perfeição é lei divina. Porém, o tempo que vamos gastar nesse percurso é individual, é de cada um de nós. Há pessoas que, a depender do erro que cometem, atrasam a evolução 500 anos. Tem gente que tem uma encarnação tão bem vivida que ganha 2 encarnações em uma. Já adiantou. Você já ficou para trás. E vai ficando para trás. E vai ficando para trás. Por isso que é interessante a gente pensar que a evolução também nos separa das pessoas que nós amamos. Olha que coisa interessante. André Luiz, que ficou no umbral 10 anos. 10 anos no umbral não é pouca coisa. E tinha já desencarnado a sua mãe, suas irmãs, o seu pai, todos eles já estavam desencarnados quando André Luiz desencarnou. E ele não se encontrou com ninguém. E depois ele foi informado que como a sua mãe estava numa esfera superior, já era um espírito bem mais evoluído, ele não tinha acesso. Então ele não pôde estar com ela no primeiro momento. Que o seu pai também estava no umbral, num lugar de sofrimento, mas num lugar pior que o dele. Tão pior que ele também não viu o pai. E as irmãs estavam aqui ainda apegadas à matéria, mesmo desencarnadas, estavam rebeldes aqui no plano físico. Então você veja, integrantes da mesma família, numa condição em que não estavam juntos. Isso nos faz pensar que nós poderemos estar junto com as pessoas que nós amamos aqui, do lado de lá, ou não. Porque aí também não depende só de mérito e de uma evolução semelhante, mas do compromisso de cada um. Às vezes você tem o seu avô, que é uma pessoa que você ama, e você diz assim, nossa, quando eu morrer, pelo menos eu vou reencontrar meu avô, uma coisa boa. E o seu avô é um espírito comprometido, já reencarnou, já está aqui na Terra, já está trabalhando, porque Jesus precisa dele, e você naquele momento não vai poder reencontrá-lo, não do jeito que você queria. Isso também pode acontecer. Há espíritos que depois da desencarnação vão auxiliar em outras esferas. Até podem vir nos visitar, mas vão trabalhar em outros projetos do Cristo que não aqueles que nós estamos trabalhando. E aí então a gente se conforma com as visitas periódicas. É o que dá para fazer, de vez em quando vem nos ver. E ainda assim, eles vêm nos ver. Você não vai lá não. Por quê? Porque você não tem direito de entrar. Aguinaldo é verdade? É verdade, não sou eu que estou dizendo. Está lá no Livro dos Espíritos. Algumas regiões são interditadas para alguns espíritos. Você não tem evolução, você não vai. Eles vêm te visitar e você não vai visitar. E para aquele que pode estar pensando assim, ah não, mas isso é muito chato. Eu vou dizer assim, tivesse feito por merecer. Tivesse feito por merecer. Se você tivesse feito por merecer, você não estaria nessa condição, né? Que aí a gente para de culpar o mundo, para de culpar as pessoas e assume a nossa responsabilidade. O negócio é com você. Ah, mas contribuíram para a minha queda. Quem contribuiu com a sua queda vai pagar também, fique tranquilo.
né? Nada escapa das leis de Deus. Mas a sua queda é sua, porque quem caiu foi você. Então agora você responde por isso. E para encerrar, obviamente Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. E a doutrina espírita nos explica isso claramente através dos seus ensinos. Que a gente pense sobre isso. Nós teremos agora o passe. Aos amigos da internet, muito obrigado, que Jesus os abençoe e até a próxima. Aqueles que estão no presencial, a gente vai pedir para Márcia coordenar o passe e depois para a Suzy fazer a prece final para a gente. E nós outros que estamos sentados, continuamos assim, tranquilos, serenos, aguardando o momento da transmissão do passe.